Paz seja convosco. Retornamos do nosso intervalo abençoado. Podemos comer alguns quitutes da quitanda, quitanda, né? É a mesma raiz semântica, né? Estamos retornando dentro do tema da busca da santidade, subtema santidade e fé. A obediência à vontade revelada de Deus é muitas vezes um passo tão importante de fé como a afirmação de uma promessa de Deus. De fato, um dos pensamentos mais intrigantes do livro de Hebreus é a maneira como o autor parece usar a obediência e a fé de forma alternada. Então ele traz como conceito da leitura da palavra e a oração, elas andam juntas. Ele também vem trazendo aqui, o autor de Hebreus, ele trabalha esse contexto de obediência e fé alternadamente. Por exemplo, ele fala de homens do Antigo Testamento que nunca entraram no repouso de Deus desobedecido. Hebreus 3,18. Hebreus capítulo 18, deixem aberto aí, tá? Hebreus 3,18. Felipe? E contra quem jurou que não estariam no seu descanso. Entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes. Então esse contexto da obediência e a fé. Aqui em Hebreus 3,18 ele está falando que Deus jurou contra aqueles que eram desobedientes, dizendo que eles não entrariam no descanso, no caso, a terra prometida. Contudo, eles não puderam entrar por causa também da sua incredulidade. Hebreus 3,19. 3. Foi 3,18, agora é 3,19. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Ou seja, eles não acreditavam nas promessas de Deus. Então, a fé precisa da credulidade, ou da você crer naquilo para que você possa demonstrar essa fé. Essa permuta alternada entre incredulidade e desobediência ocorre no outro ponto do livro, Hebreus 4, versos 2 e 6. 4, versos 2 e 6. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé daqueles que a ouviram. Para só um momentinho antes do 6. Qual é a parábola do Novo Testamento que lembra isso que a Aisla leu? Porque também a nós foi anunciada as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé. Parábola do quê? Parábola do semeador. A semente cai na terra, mas por causa da falta de fé, o que acontece? Não crê. Verso 6. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele e que, por causa da desobediência, não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. Então eles ouviram as boas novas, tiveram acesso como todas as pessoas, mas pela fé eles não aceitaram. Os heróis da fé em Hebreus foram apresentados ainda vivendo pela fé, mesmo quando morreram. Hebreus 11, verso 13. 11 e 13. Todos estes morreram na fé sem ter obtido as promessas. Vendo-as, porém, de longe, e saudando-nas, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Deixa eu achar uma história aqui. Eu posso estar enganado, tá? Mas é a história de um cristão
Eu posso estar errado no nome, tá? A história é essa, mas às vezes eu troco. Se não me engano, é um homem chamado Eusébio de Cesareia. Era um homem idoso, em que ele estava na sua casa, bateram na porta, soldados, se não me engano, romanos, bateram na porta, viemos buscar o fulano. Ele falou, sou eu. Aí ele falou, o que eu posso ajudar? Ele falou assim, nós somos soldados e você, porque professa a fé romana, fé cristã, você está sendo convocado para você morrer. E aí ele pegou e falou assim, tudo bem, eu vou com vocês, você pode esperar só um momento que eu vou orar? Ele falou assim, tudo bem. Passou 5 minutos, 10 minutos, meia hora, 1 hora, ele falou assim, o tiozinho deve ter pulado a janela e foi embora, né? Chegou lá, ele estava de joelho orando, mas ele estava orando pelos soldados e não por ele. Pegaram ele de uma forma meio violenta, levaram ele a caminho, e no caminho maltrataram ele e falaram para ele negar Jesus. Ele falou assim, não posso negar Jesus, como é que eu vou negar Jesus? Jesus sempre me deu meu tudo, a paz no meu coração, ele nunca deixou de me ajudar em nada. E ele foi colocado na presença do centurião lá, do juiz lá, e o juiz incitou ele, negue a Jesus. E ele não negou Jesus. E ele continuou afirmando o seu cristianismo. E ele falou, então você vai morrer comido pelos leões. E ele falou, eu não vou ser comido pelos leões. Por que você não vai ser comido pelos leões? Não, porque Deus me falou que eu não vou ser comido pelos leões. Vacilou com a melancia, já era. Entendeu? Eu não vou ser comido pelos leões. Vai sim. Aí ele falou, não vou não. Chamou lá a pessoa que cuida dos leões, e os leões estavam com dor de barriga, estavam com algum problema, sei lá o que houve, e ele não poderia ser atendido pelos leões. Só tira ela daí, Felipe, não se preocupa com isso agora não, tá? Porque todo mundo fica olhando para a limpeza, para o negócio, não se preocupa com isso não. E aí ele chega lá pro líder e fala que não vai ser comido pelos leões, ele chama o cuidador dos leões, ele diz, realmente os leões não estão, foi para tal lugar, fez alguma coisa. Então você vai morrer pelo fogo. Aí ele falou, é exatamente o que eu falei, que eu ia morrer pelo fogo. Vou morrer pelo fogo. Tá bom, então só quero pedir uma coisa para você. Quando eu estiver amarrado na madeira, não. Quando eu estiver amarrado lá na madeira, entendeu? Você, não, melhor, quando eu estiver lá no meio da fogueira, não me amarra. Porque se eu gritar, quer dizer que Jesus não vale a pena. E aí, naquele momento em que acenderam lá, incendiando a fogueira, Heloísa, para cá. No momento em que eles acenderam a fogueira, aquele homem, enquanto morria queimado, ele cantava louvores ao Senhor. Exemplo de fé. Ele cantava louvores ao Senhor. Não gritou, sendo queimado vivo, e ele glorificava a Deus pelo ato de poder morrer em nome do seu Senhor. Ato de fé. Os heróis da fé, descritos em Hebreus 11, foram apresentados como ainda vivendo pela fé quando morreram. Mas nesse capítulo nós vemos que o elemento da obediência, a resposta à vontade de Deus, era tão importante nas suas vidas como a reivindicação das promessas de Deus. Então, sempre obediência é ligada com a questão da fé. O ponto importante é que eles obedeceram por que motivo? Pela fé. E eles tinham fé porque eles eram o quê? Obedientes. Nós tratamos na semana passada a questão do hábito. Por serem obedientes no pouco, eles eram obedientes no muito. Então um abismo chama outro abismo. No caso deles não tinha abismo, porque eles continuam permanecendo o quê? Na obediência. E uma vez que a obediência é o caminho para a santidade, uma vida santa é essencialmente uma vida obediente. Podemos dizer que ninguém se tornará santo a não ser por uma vida de fé. Fé no sentido de obediência. A obediência que não é cega. Nós vemos muitas religiões que têm a fé, mas a fé com obediência cega.
não é uma obediência cega, é uma obediência com entendimento. A fé nos dá a capacidade de obedecer quando a obediência é difícil ou parece irracional para a nossa mente natural. Diversas ilustrações de Hebreus 11, o grande capítulo da fé, salientam essa verdade. Por exemplo, pela fé, verso 4, Hebreus 11, 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pela qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Por que a oferta de Abel foi excelente? Porque Deus pela fé do coração. Se fosse pelo coração, estava lascado. Foi de acordo com os padrões. Qual que era o padrão? Primícias. Vamos lá, Gênesis, vamos achar. Gênesis 4. Quem é o próximo aí? É o Pedro? Ou é o André? Vai lá, André. Gênesis 4. Gênesis 4, 1. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta estabeleceu e deu à luz a Caim. Estabeleceu? Estabeleceu o quê? Concebeu. Ah, bom. Concebeu, então assim, ó, mas vai lá. Concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquire um varão com o auxílio do Senhor. Adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que, no fim de uns tempos, trouxe Caim o fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Abel, sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta. Ao passo de que Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irritado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Se procederes bem, não é certo que serás aceito. O que é proceder bem? Obediência. Novamente, Hebreus capítulo 11, verso 4. A Vânia, por gentileza. Não, a Vânia de novo. Pela fé. Pela fé, calma. Hebreus 11. 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. A aprovação porque ele foi obediente. Só uma pergunta, esse sapatinho aí tem o outro pé? Tem, cara. O outro pé não, o outro pé tá na lixeira ali, porque tava... Ah, esse aí? Ah, então tá. Podemos assumir que Deus revelou a Caim e Abel o dever de oferecerem sacrifícios e a maneira aceitável de cumprir tal dever. É insensato a gente imaginar que Deus exige que Abel e Caim façam algo sem primeiro instruí-los. Então a gente tem que entender, está implícito no texto que eles sabiam. Podemos assumir que Deus revelou a Caim e Abel o dever de oferecerem sacrifício de maneira agradável de cumprir tal dever. Torna-se claro pelo restante das Escrituras que a forma agradável ao Deus era por meio da entrega das primícias. Ora, pela fé,
Abel acreditou no que Deus disse, respeitou a sua palavra e obedeceu, embora é provável que nem entendesse a razão porque essa forma de sacrifício fosse o único sacrifício aceitável. Por outro lado, Caim não acreditou na revelação de Deus em relação a um sacrifício aceitável, talvez por não lhe parecer razoável, portanto não obedeceu assim e não obteve a bênção de Deus. Os valores do mundo nos circundam. A fama, a fortuna, a felicidade são considerados os alvos mais desejados da vida. Todavia, a Bíblia contradiz redondamente o valor de tais alvos. Mateus capítulo 20. É quem? Deixa a Rô ler aqui. Senão ela falou que não vai servir almoço hoje. Mateus capítulo 20. Versos 26 a 27. Não é assim entre vós, pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vós... Não, Mateus 20. É isso aí. É? Quem quiser... Ah, tá, desculpa, vai. Não é assim entre vós, pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Amém. Tá? A Bíblia ela diz que o que vale, o que é importante, em especial em relação à vida eterna, não é o que nós fazemos, o que nós agregamos de bens nas nossas vidas, e sim a condição de nós sermos servos e servirmos uns aos outros. Os ricos não devem pôr sua esperança na riqueza, mas são exortados para que eles sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. 1 Timóteo capítulo 6. Lá atrás agora, 6, 17 e 18. Primeira Timóteo capítulo 6, versos 17 e 18. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Não, eu estou feliz que vocês têm atendido o chamado de trazer os alimentos para dar para a favela, mas como vocês têm agido fora daqui? Você tem doado coisas? Toda vez que eu contar um testemunho, não é para dizer que eu sou melhor que vocês, mas quando eu testemunho de algo que eu vivo ou que eu faço, é para vocês entenderem que eu não estou falando de uma coisa que eu não faço. Eu e Rô fomos aonde na sexta-feira, Rô? Não. De noite, né? Jantar. E nós estávamos sentados lá esperando ser chamados. O que eu fiz? Eu comprei a paçoca? Ou eu ofertei na moça na vida da mulher? A mulher estava vendendo, ela ofereceu, eu não queria paçoca, não porque eu não gosto, né? Mas ela estava oferecendo vender paçoca, estava ela e a filhinha dela. E eu olhei para ela, eu tinha 20 reais na carteira, eu falei assim, eu quero doar 10 reais para você. Você tem dinheiro? Eu falei, acabei de chegar. Aí ela falou assim, você pode fazer um Pix. Aí eu peguei e fiz um Pix para ela de 15 reais. Abençoei a vida dela. São coisas simples, gente. Isso aí tá no seu dia a dia. Não vai fazer falta para você. E aí nós mostramos que nós estamos compartilhando aquilo que Deus está nos dando. Então o Alisson compartilhou comigo lá embaixo uma coisa que é atípica. Não é normal, não é natural. Em que o rapaz que aluga a loja para ele, diz que não vai cobrar a multa dele, vai permitir que ele fique até junho sem pagar aluguel. Gente, isso não existe, só por uma troca de uns negócios. Gente, isso não existe. O que cabe ao Alisson fazer? Além de abençoar a vida do cara, dentro do possível, também entender que quem deu essa bênção para ele foi Deus.
É olhar para aquele valor, como eu procederia, olhar para aquele valor que eu estou economizando e eu ajudar com alguma coisa, entendeu? Não é dar dízimo na igreja, nada disso. É você ir lá, dar uma cesta básica, entregar para alguém na rua, alguém está com fome, fazendo um lanche, pô, paga um lanche para uma pessoa, alguma coisa, faça alguma coisa, nós temos que fazer isso. Não é troca, é reconhecimento da ação divina de Deus e a gente poder mostrar para as pessoas que existe algo a mais. Que existe algo além desse mundo capitalista. É assim que a gente atrai. A palavra de Deus diz que não adianta o cara vir com fome para você e você falar assim, ó, Deus te abençoe e vai em paz. Não, nós temos que abençoar. Vira e mexe, aparece alguém lá em casa querendo limpar a frente de casa, os matos lá, né? Aí chegou um cara lá, eu fico lá de cima só ouvindo, né? A Rosângela abriu o cara. Quer limpar fora, frente? Aí a Rodolfo falou assim, quanto que é? R$50. Aí ela falou, não, obrigado. Tá pensando que eu vou fazer de graça? Não sei o que, virou as costas. Foi embora. Aí apareceu um cara lá humilde, falou com ela. Aí ela falou assim, quanto que é? Não, vou ajudar aqui, só me dá um negócio aí. Entregou dinheiro, fez um lanche. Gente, é abençoar a vida das pessoas. O que eu estou falando para vocês fazerem, eu faço. A minha casa faz. Não vai doer, você não vai deixar de pagar sua água, sua luz, não vai deixar. Se você começar a abençoar vidas, é prosperar. O exemplo de Noé, Hebreus 11:7. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Qual que era o grande problema da promessa, da ordenança de Deus para Noé sobre um dilúvio? Nunca tinha o quê? Chovido. Nunca tinha chovido. Tinha rio lá perto? Não. Tinha mar lá perto? Entenda que ele vivia numa região árida, em que ele tinha uma visão que Deus tinha dado, em que iria se encher de água aquele lugar. Quanto tempo ele ficou para construir a arca? 120 anos. Sem chuva. Anunciando. No começo eles viam escarnecer, no final acho que eles nem olhavam mais para ele, né? Devia ser, já tinha virado uma piada total. 11:7 de novo. Pela fé, Noé divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sempre temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. O que acontece quando você é temente e obediente a Deus? Você é instrumento de salvação ou de condenação. São as duas regras. A revelação de Deus a Noé em relação ao juízo iminente sobre o mundo era, acima de tudo, um aviso. Pela fé, Noé acreditou nesse aviso. Ele teve a convicção das coisas que ainda não se viam, baseado unicamente na palavra de Deus revelada, não havia nada escrito. Não é como nós, que nós temos uma congregação, não existiam igrejas na época de Noé, não existiam cristãos na época de Noé, não haviam pessoas que adoravam a Deus que em família, em conjunto, não havia, ele estava numa fé isolada e sozinho. Noé teve tanta confiança de que o caminho da salvação desse juízo iminente era pelo meio apontado por Deus, a arca. Existe lá nos Estados Unidos um local em que reproduziram a arca. O pastor Ayrton, que eu considero como meu pastor, ele esteve lá, mandou fotos da reconstrução, mas é enorme a bicha, enorme, entendeu? E aí aquela construção daquele homem, sem ajuda, sem ferramentas, sem equipamento, é algo como a gente imagina, e aí não é a questão de Deus, né? Mas como construiu, por exemplo, as pirâmides do Egito, em que cada pedra daquela ali pesava 10, 20, 30 toneladas, como que os caras erguiam aquilo, entendeu? E a gente tem que entender que a tecnologia das pessoas pós-Adão
ela era altíssima. Quando a gente pensa em incas, maias, astecas, as pessoas elas conheciam muito. Porque quando acontece o dilúvio, vamos imaginar o dilúvio, pá, morreu todo mundo. A gente pensa que zerou o conhecimento, não zerou o conhecimento. Então hoje, se você tiver que construir, por exemplo, um carro, depois de um ato apocalíptico, você já tem as premissas do que é. Ah, tem que ter uma roda, tem que ter um eixo, tem não sei o que, você já tem as ideias. Então o pessoal pós-dilúvio, ele era muito inteligente, que é exatamente esses povos que a gente falou. Egípcios, astecas, incas, maias, pessoas que tinham uma facilidade de construir. E antes do dilúvio também. A gente olha e fala assim, os caras eram meio das cavernas. Não era, não. Os caras não tinham uma inteligência. Por quê? A inteligência nossa, ela foi subtraída. O nosso entendimento ele foi subtraído conforme nós estamos andando. A minha época, eu sabia fazer conta no papel. Pega qualquer um dos jovens aí e põe ele para fazer uma conta no papel e ver se acerta. Uma raiz quadrada no papel. Faça. Entendeu? Por quê? A gente está perdendo a inteligência pelo uso. As pessoas decoravam o Antigo Testamento inteiro. A gente está com dificuldade de decorar um salmo. E aí a gente vê, por exemplo, a facilidade que a Manu, com a idade que ela tem, decorou 3 versículos, enquanto os outros, ai, não consegui, não deu, pastor, é difícil, entendeu? Gente, que é isso? E aí, o que é? A gente começa a perder, conforme nós estamos andando nesse mundo, com esse monte de facilidade que tem, a gente perde, regride. Você não sabe fazer uma comida porque é mais fácil você ligar no iFood, liga e o cara te manda, entendeu? Ontem, aí eu saí com a Rosane para comer uma comida japonesa, não gostei, gastamos bem ali, e ontem ela pegou um pão sírio com carne moída, colocou tomatinho com cebola, fez uma esfirra aberta, também é uma delícia. Eu falei, muito melhor do que a comida do que no Nazô restaurante, muito melhor. Por quê? A gente esquece, regride. O mundo está assim, dessa maneira. Noé respondeu essa promessa e desse modo salvou a si mesmo e a sua família. A construção da arca por Noé bem pode ser considerado um dos maiores exemplos que o mundo jamais presenciou de perseverança num dever difícil de obediência. Durante 140 anos ele trabalhou porque deu atenção ao aviso do Senhor e acreditou na promessa de Deus. A vida de Abraão ilustra também o elemento da obediência na fé. E aí eu fico pensando, será que Noé, como é que ele comia? Ou seja, além de trabalhar na arca, ele tinha o trabalho dele também. Ou era agro, ou era pecuário, um dos dois. Ele tinha o trabalho dele. Porque senão ele morria de fome. Será que quem trabalhava era a esposa dele? E as filhas? E ele ficava lá só construindo a arca? A vida de Abraão ilustra também o elemento da obediência na fé. A chamada de Abraão constituiu em 2 partes. Primeiro, uma ordem. Sai da tua terra e da tua parentela e vai para um lugar onde eu te ordenarei. A ordem era de deixar a casa do pai e seguir para uma terra que o Senhor lhe mostraria. A promessa era que Deus faria dele uma grande nação e que através dele abençoaria todas as famílias da terra. Nós vamos parar por aí, porque nós ainda temos um pouco para caminhar e vai ser o suficiente para a primeira parte da dominical na semana que vem, se Deus assim o permitir. Senhor, te louvamos por este ensino, te pedimos perdão, Senhor, porque muitas vezes nós não somos obedientes à tua palavra. Queremos, Pai querido, demonstrar a nossa fé de formas tão diferentes do que o Senhor nos ordena e nos abençoa. Que nós possamos, Pai querido, ser obedientes, que nós possamos ser homens e mulheres de fé, para a glória, honra e louvor do Teu nome. Oro em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.